Olá, gente. A você que está assistindo agora a esse vídeo, um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que hora você vai assistir esse vídeo. Mas eu venho aqui falar de um assunto muito delicado que, infelizmente, eu vou ter que tomar uma atitude em questão. Não quero aqui generalizar todo mundo, tá, gente? Entendam. Mas, infelizmente, tem pessoas que se diz ser cristão, se diz ser crente em Cristo Jesus, que na verdade eu não entendo que crente é esse, que tipo de crente é esse que esqueceram de adorar ao verdadeiro Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para adorar a um presidente. É um assunto muito polêmico isso. Como todos me conhecem, né? Quem conhece a minha história sabe, eu nunca fui um camarada de bagunça, de bebedeira, de vício, etc, essas coisas, né? Mesmo quando eu cantava nas bandas, eu nunca cheguei a beber, fumar, essas coisas, nunca fiz isso, né? Porém, eu parei de cantar no final do ano de 2019, né? Foi tempo que eu viajei aqui para Mato Grosso, né? Arrumar trabalho aqui. Daí eu dei um tempo, eu parei na música, né? Eu resolvi dar uma parada. Não que eu estivesse fazendo coisas absurdas, que eu estivesse em pecado. Em pecar todo mundo peca, né? Todo dia a gente peca. Mas eu resolvi me dedicar mais a andar nas igrejas, a ouvir mais a palavra do Senhor Jesus. Eu resolvi frequentar mais a igreja evangélica, né? Que independente de placa de igreja, né? Na onde estiver pregando a palavra do Senhor Jesus, eu estarei lá, né? Mas era uma coisa que eu achava muito bonito, aquilo me cativava muito, me chamava muita atenção. Quando eu via os crentes, né, indo para as igrejas, né, pessoas com a Bíblia na mão, né, todo mundo ali cultuando, adorando ao Senhor Jesus, e aquilo ali, né, me chamou muita atenção. Mas eu confesso que nos últimos tempos, os últimos acontecimentos, infelizmente, está muito mudado. O povo está adorando um homem na terra, esqueceram de Deus. Ou seja, né, muitos cristãos, entre aspas, não estou aqui, só entendam, não estou generalizando, tá? Infelizmente eu queria te falar que seria a minoria, mas infelizmente é a maioria, né? Estão deixando de adorar aquele que veio ao mundo trazer paz, amor, trazer a nossa salvação, se caso nós a mereça, né? O povo, a maioria dos crentes hoje em dia estão adorando a um homem na terra, a um Messias falso, né? Um Messias que ele fala que ele e a família dele é toda de Jesus, mas a gente vê coisas totalmente ao contrário. Um camarada que espalha ódio onde chega, é a favor da tortura. Pelo amor de Deus, olha, sinceramente, eu não dá nem para acreditar quando a gente vê pessoas cristãs em Cristo Jesus falar que apoia um camarada desse. Porque, gente, pelo amor de Deus, o homem onde ele chega, ele espalha o ódio, né? Ele fala que é tão honesto, você vê o envolvimento dele e a família inteira em questão de rachadinha, ou seja, ele fala do lado de cá, o lado de cá fala de lá, ou seja, todos políticos, seja ele qual for, não tem aquele que mexa com o mel para não lamber o dedo. Agora vamos dar a César, gente, o que é de César. Vocês têm que ver um camarada que foi um dos melhores homens do Brasil, né? Um camarada sofrido que chegou à presidência, assumiu o país e deu dignidade
a população mais carente. Governou o país para a população mais carente, porque o que está aí hoje, sinceramente, ele governa para quem é rico. Olha, esse Bolsonaro, para quem realmente é empresário, foi e está sendo um dos melhores presidentes. Agora, para a classe mais carente, para o trabalhador, rapaz, se fosse esse camarada que está aí no poder, se fosse por ele já, assim como já foi cortado vários benefícios, mas ele já teria cortado vários benefícios de nós trabalhadores. É uma pena que o nosso país chegou a esse momento, né? Infelizmente, os trabalhadores não têm mais direito, porque se for por esse presidente que aí se encontra, a gente estaria só recebendo salário e sem nada de direito trabalhista. Mas vamos lá. Agora voltando aqui para a religião, né, gente? Como eu tava falando, eu nunca, quando eu passei a frequentar mais a igreja, né, e em cultuar mais com os irmãos, não é que eu tenha feito coisas abismadas, coisas terríveis, não, né? Até como eu já disse, quando eu cantava na música secular aí, toda a vida eu gostei de ouvir a palavra de Deus, entendeu? E nunca bebi, nunca tive vício, essas coisas. E por isso eu vou dar mais um tempo em questão de frequentar templos evangélicos, porque igreja somos nós, né? Não é que eu vá me afastar de Deus, jamais, nunca isso irá acontecer, jamais. Os absurdos que eu vejo entre muitos, infelizmente, a maioria dos evangélicos. O que eu estou vendo é que a maioria estão adorando o homem na terra. Deixaram de adorar aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Infelizmente, o povo estão fazendo arminha dentro das igrejas, estão fazendo dancinha. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês verem até que ponto chegou os que dizem ser crente hoje em dia. Eu sei que nesse momento, os irmãos e as irmãs que se encontram agora assistindo a esse vídeo, a esse depoimento, a esse desabafo meu, estão pensando em si mesmo. Por que o levita Maurício Daniel chegou a fazer isso? Por que ele está falando tudo isso? Aí eu respondo para você, meu irmão e minhas irmãs, é porque eu estou vendo que, infelizmente, a maioria dos evangélicos deixaram de pregar o verdadeiro amor de Cristo Jesus em cima do altar. Eles estão usando o altar de Cristo para falar sobre política, para adorar um homem na terra. Ou seja, que tipo de crente é esse? Aonde nós chegou, meu Deus do céu? Olha, em que ponto nós chegamos? O povo que se dizia ser crente em Cristo Jesus estão adorando o Messias falso. Estão usando o púlpito, estão usando o altar para estar falando sobre política. Igreja, templos, fazendo gestinho de arminha, fazendo dancinha. Meu Deus do céu! Eu não posso ver uma coisa dessa e achar que isso é normal, porque eu tenho certeza que não é normal. Deixar de frequentar a igreja, templos, que igreja somos nós, eu nunca vou deixar. Sempre eu vou estar presente, né, visitando a igreja, independente que seja evangélica ou católica. Eu só queria que o povo respeitasse mais o templo sagrado do Senhor Jesus, onde se prega a palavra e o amor de Deus. E vou mais além das minhas palavras, né? Se caso alguns irmãos evangélicos ou irmãs evangélicas não quiserem mais ser
ter a minha amizade, ser meu amigo, ser minha amiga e etc., eu irei entender. Eu vou entender sim vocês, né? Mas eu jamais irei achar que isso é certo. Os evangélicos, muitos pastores enganadores, tá usando o templo sagrado de Deus para estar falando de política. Agora, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu vou estar colocando aqui alguns vídeos que vocês, quando assistirem, eu tenho certeza que vocês irão entender tudo o que eu falei lá atrás, o meu depoimento até aqui, em questão de política e religião. Eu acho assim, que o evangélico, aquele que se diz ser crente em Cristo Jesus, ele tem que saber separar as coisas. Não pode misturar fé com política. Não pode estar misturando aí a religião com política. E eu vou estar colocando aqui o porquê que eu falei tudo isso. O que está acontecendo, infelizmente, no Brasil com muitos cristãos. Vão vendo o vídeo que eu vou colocar para vocês verem, tá? E se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar. Os petistas, o Lula, o Satanás, tudo atrás deles. Vai que o prefeito aqui é do Lula. Se for, vai também. Fogo no PT, da cabeça aos pés. Amém, igreja? Nós... Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe. Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe. Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, bota pra cantar. Balança, balança, Glock, 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 balança, balança. É por isso, meus irmãos e irmãs, que eu falei, e não saio da minha posição. Eu acho que isso não é certo. Nunca será.